Olá, rapaziada. Hoje nós vamos estudar vergência e associação de lentes. A vergência é definida como sendo o inverso da distância focal, tá? E aqui logo de cara, já vou avisar vocês, tá? As equações na ótica até aqui, a gente trabalhava em qualquer unidade a princípio, né? A gente poderia trabalhar em centímetros, em milímetros, em metros, ou até mesmo em quilômetros. Isso era indiferente, tá? Aqui não. Aqui pela primeira vez, você é obrigado a trabalhar uma distância em metros, né? Só para lembrar, quando isso acontece, isso indica que a gente está trabalhando no sistema internacional de unidades, tá ok? Então, a vergência é definida como sendo o inverso do foco, né? O foco estando em metros, a unidade da vergência seria dioptrias, que é chamado de di. Como um dos nossos próximos assuntos é defeitos da visão, né? O melhor modo de você entender a vergência de uma lente é o que a gente chama no cotidiano, no dia a dia, né, de grau. Vou colocar isso aqui entre aspas, tá bom? Então, grau de uma lente seria o inverso da distância focal. Não custa nada lembrar, a gente vê várias grandezas assim em física, né? Se a vergência é o inverso da distância focal, a distância focal seria também o inverso da vergência, tá? Você pode não estar entendendo exatamente por que eu estou grifando isso agora, né? Mas dando um exemplo, você vai perceber na hora. Suponha que você tenha que calcular, né, no vestibular a vergência de uma lente, chamar essa lente de lente número 1, tá? Cujo foco seria em módulo 20 centímetros. Vocês lembram, né? Se a lente for convergente, você é obrigado a colocar o sinal de mais aqui. Se ela fosse divergente, eu colocaria o sinal de menos. Então, foco é 20 centímetros, a vergência seria 1 sobre 20. Né? Só que eu tenho que passar isso aqui para metros, né? 0,2. Tá? Fazendo a continha, 1 por 0,2 vai dar mais 5. Tá? Mais 5 o quê? Dioptrias. Tá bom? Que equivale ao que a gente fala no dia a dia, 5 graus. Ok? Então, suponha que você tem que calcular a vergência de uma lente, chamar essa lente de lente 2, né, cujo foco tem módulo 8 centímetros. Se o enunciado disser que a lente é divergente, por exemplo, então eu colocaria o sinal de menos aqui, né? Então, foco é menos 8, a vergência da lente 2 seria 1 sobre menos 8. Só que isso em metros, né? Então, seria 1 sobre menos 0,08 aí. Tá bom? Isso aqui dá menos 1, passar o menos para cima, né? Sobre 8 sobre 100. Trabalhar em fração aqui. Você inverte a fração de baixo, ficaria menos 100 sobre 8, né? Menos 12,5 dioptrias. O fato de eu ter feito dois exemplos, né, de cálculo de duas vergências é para dar continuidade ao assunto, né, que em seguida eu vou pegar e imaginar a seguinte situação. Suponha que eu sobreponha, que eu justaponha, né, as duas lentes, né, uma na frente da outra, as duas lentes do exemplo anterior, e eu queira saber o grau resultante disso aí. Tá? O que eu escrevi aqui é a propriedade, o grau resultante, a vergência resultante, seria a soma das vergências. Né? Isso aqui, as reticências elas têm uma a mais, né? Significa que eu poderia usar isso aqui para quantas lentes eu quisesse. Tá? Se eu aplicar no exemplo anterior, eu tinha feito o cálculo da vergência 1, deu 5 dioptrias, né, para uma lente de foco 20 centímetros. E o cálculo da vergência 2 deu menos 12,5 dioptrias para uma lente de foco menos 8 centímetros. Né? Se eu fizesse uma associação dessas duas lentes, a vergência resultante seria a soma das duas. Então, seria mais 5 mais menos 12,5. Isso aqui me daria como resultado menos 7,5 dioptrias. Esse aqui seria o grau, né? A vergência da lente resultante que eu obteria associando essas duas iniciais aí. Por que eu estou indo tão devagar com essa parte meio aparentemente óbvia, né, da aula? É porque normalmente eles perguntam qual o foco da lente resultante. E aí vocês vão no embalo, né, como vocês somaram as vergências
Vocês vão lá e somam os dois focos, né? Então vou falar uma vez só para vocês. Jamais somem os focos aí, tá? Então, uma vez que vocês lembrem isso aí, a pergunta naturalmente, né? Já que eu não posso somar os focos, como é que eu acho o foco resultante? Você vai lembrar, se a vergência é o inverso do foco, né? O foco é o inverso da vergência. Então, se eu quiser o foco resultante, eu vou fazer o inverso da vergência resultante, tá bom? Como eu tenho aqui a vergência resultante, eu vou fazer 1 sobre menos 7,5 menos 0,1333, etc., né? Vai dar uma dízima, tá? Metros, né? Não esqueçam, tá bom? Então, se eu fosse dar a resposta em centímetros, que é o mais usual, né? Em ótica, eu obteria menos 13,3 centímetros aí, tá? E também eu passei para centímetros, o que não é obrigatório, só para ilustrar o seguinte que eu tinha falado para vocês, né? Que o foco resultante não é a soma dos focos. Se você somasse os focos aqui, daria exatamente mais 12. Tá? Seria 20 com menos 8. Mais 12 está muito longe de menos 13,3. Tá? Então, repetindo, se você tiver que calcular a vergência resultante no vestibular, você calcula a vergência de cada lente, separadamente, né? Passando o foco para metros, tá? Não esqueçam isso. Verifiquem os sinais e aí você vai simplesmente somar as vergências. Tá? Se você tiver que calcular o foco resultante, você jamais soma os focos. Você pega a vergência resultante e inverte. E aí não esqueça, né, que toda vez que eu utilizar essa formulinha, foco inverso da vergência, ou vergência inverso do foco, né, não esqueça que eu estarei trabalhando em metros. Ok?